E aí, tudo bem por aí? Tava esperando um oi. Tá, hoje o caos foi pequeno. Hoje foi pouco caos. Tem dias que o caos, pouco caos. É. Só o Baby Maria que tá com febre, porque tá nascendo dois dentes. E aí, imagina aí, né? Delícia. É, sempre um Então, eu tava desafio. explicando, Hum, Nanda. Sempre um desafio. Quando a minha filha mais velha aprendeu a dizer onde doía e tinha nascido todos os dentes, e ela limpava o cocô, gente, foi a coisa mais maravilhosa da face da terra. Aí teve outro, né? Aí e aí começa quer tudo ter de novo. mais. E eu quero ter mais um, É né? muito Espero impressionante, que eu dê admiro certo. Enfim, muito. não vai ficar pra próxima encarnação. A gente, Eu também me admiro a muito gente às tava vezes. pensando, Tem horas que eu olho e digo, não, é surreal, a pessoa tá querendo outro filho. a gente essa semana tava pensando em cachorrinho, né? De, E nem cachorrinho a gente não topou. Meu marido, não, uhum. pelo amor de Deus, falei, por favor. Ele, não. Falei, então outro filho nem porque Não, e o pior ele que não considerar. não é. Não, não vai considerar. Não será uma. Tá igual a Thaís, né? Compra um porquinho da Índia. É, Pessoal. E a gente desconsidera muito a questão de estresse infantil, porque a gente acha que estresse está dentro de um universo muito adulto. E aí, de um universo. Exato, né? Então, como é que eu vou ter. Como é que eu vou. Só brinca, né? Principalmente agora, em isolamento, né? Porque nem escola tem mais. Então, assim, tipo, como considerar estresse infantil num ser humano que passa o dia inteiro brincando? E aí, se a gente não entende, né, todo esse posicionamento de estresse, a gente não uhum. consegue atuar em relação a ele, né? A gente não consegue promover estratégias. Eu acho que eu estou muito no topo da. Deixa eu ver se volta aqui. Ai, o povo tá dizendo que tá travando. Gente, a internet tá bichada. Tem milhões de pessoas, né, acessando ao mesmo tempo. É, Ai, vou ficar segurando. E aí, da gente pensar não só nessa concepção de estresse, mas em todas as estratégias, todas é ótimo, né? A gente não vai dar conta, mas assim, em estratégias possíveis para lidar nesse momento, né? uhum. Entender o que é e Sim. poder lidar. E aí tu chegou, tinha mandado recado já do tipo, vão chamar a Nanda. A E aí gente tu tinha chegou. marcado no sábado, né? E aí não rolou porque eu tava com muita enxaqueca. Não sei se você explicou no Eu falei só que era questão de saúde. questão de saúde. É. E aí, assim, né? Lógico que existem inúmeros motivos, nenhuma dessas coisas acontece por um motivo só. Então eu tenho questões de estresse, né? Lembrando, assim, Sim. você tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem, Cis? Eu tô Ah, ouvindo. eu fiquei lembrando, Tô. sabe de quê? Eu já fiz essa relação até em posts meus, assim, tipo assim, que os animais, né, os pobres coitados dos animais que são criados em cativeiro, tanto os animais do zoológico quanto aqueles animais de parque aquático, todos, uma grande Aham. parte deles fica muito agressivo, né, se tornam animais agressivos, que esses baleias elas se tornaram muito agressivas e elas passaram a machucar as pessoas que trabalhavam com elas, né? Então eu fiquei Sim. pensando sobre essa questão do confinamento, né? E como a gente foi todo mundo pego de surpresa. Além da gente ter surpresa, parece que a, o fato da gente não saber quanto tempo isso vai durar é um estressor muito grande.
porque toda semana isso está Sim, ficando diferente, né? Então não dá para a gente falar, por exemplo, de sim. como lidar com filhos na quarentena sem a gente considerar que na semana passada a live dessa semana é outra e a live de um mês de Outra. quarentena vai ser outro completamente diferente, porque em uns aspectos nós vamos estar acostumados já, né? Já vamos estar com os nossos, enfim, com os nossos dias Uhum. organizados dessa maneira. Habituados, Por né? outro lado, aquele acúmulo de cansaço, aquele acúmulo ter um respiro, de você não dar uma volta na rua, de Uhum. você não encontrar outras pessoas, de você não ter, né? E a gente que tem criança é um estressor a mais. Você para ouvir os seus próprios pensamentos, né? Assim, você não ter muito toca a gente também para pensar das escolas também enquanto um lugar da criança ter esse respiro da gente e a gente ter esse acaba que as crianças também, do que elas saem correndo pela casa, elas têm vamos dizer assim, o corpo vai buscando a homeostase de uma forma que nós adultos fomos muito reprimidos para não conseguir fazer mais, Fomos né? Então tolhidos. você não vai sair correndo, Uhum. né? Vai ter a galera que vai tipo vai fazer um fitness, quem sabe, né? Na internet, todos nós que vamos ter energia para isso, apesar de que a gente precisaria disso, né? Aquela história de você não se Sim, exercitar e aí você fica com um mau condicionamento, e aí o que você precisa é se exercitar, mas quanto pior o seu condicionamento, menos você quer. O confinamento ele traz esse ciclo duro é. assim, né, do cortisol. Uhum. Uhum. A gente tem dentro da parte fisiológica, né? Que tem muito a ver com, como tu estava falando. Estresse é uma resposta normal a qualquer desequilíbrio que a gente vive. Então, se eu for outra lista de emprego, se eu vou aprender a dirigir, se eu vou ter um filho, todos são momentos, qualquer coisa que tire a gente um pouquinho do eixo já dá uma ruim, né? Quando a gente se organiza. O problema do isolamento é que a gente vai entrando nas fases de estresse crônico, né? Porque a gente não tem uma regulação das necessidades a contento, né? E aí, com o passar do tempo, os sintomas eles vão agravando para várias coisas, e físicos mesmo, né? Crianças mais a dermatite atópica, crianças que vão ter picos de ansiedade, né? E comportamento, que vão começar a roer unha. Porque não tem como você falou, não tem um respiro, a gente não volta para um estado de homeostase, a gente só está adentrando nesse estado de estresse cada vez maior. E aí chega um ponto que o cortisol bagunça tanto que a gente não tem mais retorno, a gente não tem feedback, né? Por isso é Até porque o importante as cérebro começa estratégias, por isso é importante isso. a gente cuidar. Uhum. Porque o cérebro começa a fazer aquele circuito rápido, né? De buscar aquela. Acaba que começa a fazer um caminho, né? Ele vai acostumando a fazer aquele caminho curto ali, e você tem uma semana disso, 2 semanas, um hábito. E a gente, Uhum. né, falar sobre esse deshábito. Vamos, Esse estado, exatamente. né, para isso não se tornar um hábito que depois vai ser muito difícil
né? Então, como que você vai fazer isso? Que são elas, porque, enfim, a gente está isolado e ponto final. Mas eu acredito que a gente tem duas coisas antagônicas para fazer agora, né? Que uma é tirar o peso, né? Então, assim, a gente se cobrar menos, ficar menos noiado com atividade de casa que a escola tá mandando, com a casa tá bagunçada, com louça suja para lavar, ficar menos, né, encucada com essas coisas. E em contrapartida, né, do outro lado, apesar de que, né, parece que são coisas antagônicas, mas assim, você se cobrar, usar esse tempo para conhecer melhor você mesmo, porque não tem outra maneira de sair são dessa experiência sem que seja você descobrir uma forma de manter, de se acalmar, de respirar profundamente, de ir para um canto e pensar em Nárnia e ficar em Nárnia por um tempo, né? De você aprender. Eu nunca fui de meditar, eu nunca fui de fazer mindfulness. E aí eu falei, não, eu não vou ficar me cobrando fazer essas coisas agora na quarentena. A quarentena já está estressante. Eu falei, cara, não é um pesamento. Eu preciso me cobrar, fazer esse exercício todos os dias para que eu não pire, entende? Assim, então na verdade, uma pressão a mais, uma cobrança a mais no seu dia de exercitar um negócio que você nunca fez na vida, mas que pode ser a sua salvação, né? Pode ser o que não vai fazer você perder, né, as estribeiras e ficar arrependido de não ter investido esse tempo, quem sabe? E que Voltou. Voltou? Tá me vendo? Voltou. Eu tava te vendo já. Pronto. Eu acho que está sendo aqui sumiu. Está sendo aprendizado em nível macro, né? Em nível mundial mesmo, da gente entender o impacto do ser humano no planeta, né? E o quanto em várias cidades do mundo os bichos estão livres, os rios estão não no sentido familiar, mas pessoal mesmo, né? Então são transformações que, assim, não tem como a gente sair ileso de uma situação dessa, de uma vivência dessa, né? Então, de repente, vi um post esses dias que eu me arrepiei toda, do Pai Vem Cá, que ele disse assim, ele falando sobre os pais que sempre diziam que não tinham tempo para os filhos porque estavam trabalhando. Aí a pergunta era, e agora? Qual é a desculpa? Né? Então, assim, a gente está entrando em contato com os filhos. É muito forte isso. Mesmo, tipo, pela primeira vez, né? E aí a bola de neve eterno, né? Se você não entra dentro desse relacionamento, se você não começar a parar as arestas, a cuidar dessas feridas, isso tudo vai reverberar nas crianças, que vão ficar inseguras, que vão ficar estressadas, que vão ficar agressivas, que vão reverberar em você também. E assim, o negócio vai tomando uma proporção muito imensa, né? A gente imensa. Isso que você falou de não sair ileso, né? A gente precisa não sair ileso dessa experiência, né? Assim, se você sair dessa quarentena e voltar exatamente para a vida que você tinha antes, você tem um problema muito maior do que você imagina, né? Porque não dá para ter passado por tudo isso, para você ter vivido intensamente. Porque se você está convivendo com seus filhos todos os dias, o dia inteiro, como está sendo com quarentenas, assim, considerando que essa não... Então, se você está fazendo isso e a sua experiência está semelhante ao que era antes, então você provavelmente se desconectando dessas crianças por horas.
horas e horas a fio. Você tá Sim. colocando em filme, depois em tela, depois vai jogar sozinho, e depois não sei o quê, e você tá arrumando formas, né, de continuar não convivendo com essa criança, continuar não entrando em Escapar. contato. Exato. E aí, isso é um alerta muito maior, né? E eu fico pensando assim que nas teorias que enxergam, né, a doença de busca, enfim, de curas de outras partes do conjunto, né? Essas teorias tendem a dizer que as doenças respiratórias, elas são doenças, né? Não sei se você concorda, mas, né, me fala o que você acha, mas assim, dizem que Uhum. as doenças respiratórias, elas são as doenças que te realmente se separar e ter um tempo para você. Né? São doenças de elaboração, né? Doenças que te fazem ter um tempo só seu, né? E aí surge essa pandemia no planeta de doença Uhum. respiratória em casa e tu consigo mesmo, assim, sabe? Entrar em contato com Uhum. os seus maiores defeitos, convívio intenso com outras pessoas, o seu Uhum. pior aparece e aparece constantemente, né? E aí eu acredito que uma das coisas que... E o quanto a gente negava, né? Exatamente, eu acho que um dos grandes lamentos é você fugir disso. Eu acho que esse é um dos maiores estressores do isolamento, Uhum. assim, é você ficar fugindo né, de entrar em contato com isso. E eu acredito que as crianças elas vão ficar cada vez mais estressadas nessa quarentena, quanto mais a gente se negar a olhar para essa oportunidade, né? Um dia desse eu fiz um post, Cícero, e aí tinha uma imagem de uma mãe com a criança. Sabe quando a gente brinca de aviãozinho? Você coloca a perna dobrada e a criança deitada na sua perna? Uma Uhum. mulher assim, deitada no chão e a criança com a barriga na perna dela. E aí teve mãe que falou comigo assim, que botou lá assim, essa imagem por si só já me parece uma cobrança. E era só uma mãe sentada no chão brincando com a criança dela, sabe? E aí, isso que me preocupa, essa Uhum. fuga. Por isso que eu tenho tanto medo dessa coisa do ai, não cobra muito, ai, tira esse peso das suas costas, porque eu acho que às vezes, sabe? Sim, não coloca peso nas Uhum. suas costas, ok, não fica se cobrando exageradamente. Agora, na minha opinião, você cobre menos a roupa lavada, você cobre menos a louça suja, você cobre menos ficar trocando lençol na cama dos quartos. Agora, se cobrar estar presente para o seu Uhum. filho pelo menos 2, 3 vezes por dia, por um período, né? Aí eu não Uhum. acho que é cobrar demais. Aí eu acho que é o mínimo, sabe? Eu acho que é a verdade mesmo. E que é Uhum. um estressor para a criança. E aí a criança Sim, vai ficando sim. sedenta. E aí, quanto mais estressada essa criança fica, mais esse pai e essa mãe se sentem sobrecarregados, mais eles entram nesse Uhum. de impossível. Mas eles fogem. A que essa imagem te chama? Uhum. Entendeu? E às vezes são pais que estão aí Aí a gente fazendo, né, vai dar assistindo uma de live de psicólogo e fitness. devolve a pergunta. Isso, exatamente. Exatamente. E fazendo tudo, né? Assim, aprendendo 1000 cursos que estão disponíveis online gratuitamente, na Netflix, maratonando 1000 E você séries, sabe uma coisa no que videogame, que é uma realidade de algumas famílias. eu amo, é a culpa. Eu acho que a culpa, ela é assim, o momento mais genuíno que o seu corpo tem para suas análises, assim. Então, assim, por exemplo, eu lembro de uma vez que eu fiz Uhum. uma live sobre culpa, se teve uma moça que falou assim,
A proposta da minha live, o nome da live era para desconstruir a culpa. Mas nessa desconstrução a gente analisava a culpa e era a forma de desconstruir, né? E aí teve uma mãe no começo da live, naquela parte de: "Ei, gente, boa noite, como vocês estão?" Teve uma mãe que botou assim: "Ai, Nanda, muito obrigada por essa live, porque eu estou mesmo precisando desconstruir a minha culpa, porque eu trabalho a semana toda e fim de semana eu deixo meu filho no hotelzinho para eu poder descansar." Eu nunca vou esquecer disso, sabe? Porque eu lembro que eu fiquei assim, eu Oh, meu falei, Deus, ela assistiu até o fim? Essa é a eu pergunta. nunca vou saber, mas eu lembro que na hora que ela mandou, eu falei: "Eu acho maravilhoso você estar aqui, porque a primeira coisa que eu preciso que entenda é que se você está sentindo culpa com relação a alguma coisa, isso está te dizendo algo. Será que você devia, o que sobrar para Uhum, essa criança, entendeu?" Então a culpa, quando a mãe vem e fala assim, essa imagem uhum, por si só me gera culpa, né? Já é gritante para essa mãe, já tá dando a solução para ela, sabe? Já tá dando a solução. sim. Você fala: "Ai, eu tô sentindo muita culpa porque eu acho que eu devia estar lendo livros por semana e eu não tô nenhum." Sabe? Isso já te coloca em: "Peraí, eu queria estar lendo 10 Uhum, livros? Então eu queria estar estudando mais do que eu estudo?" Tipo assim, então, pera lá, se eu começar com, sei lá, sim, né, 10 páginas por sim. entende? Assim, então tá, É a me história tira. da produtividade, né? Então essa culpa, ela já, acho que é um estressor. E aí essa mãe entra num ciclo, essa mãe do comentário, por exemplo, ela entra num ciclo de sentir culpa, se estressada, sobrecarregada, foge da criança, entende? Sada, e é um Uhum. Aí a ciclo, é um criança ciclo. fica mais insegura, aí vira um chiclete, né? Porque toda Exatamente. criança Ou começa a estressada e gritar. insegura vai Uhum. buscar essa base de apego, né? Então a criança ou vai virar um Ou vai começar a se chicletinho. comportar, Cai de novo. Pedindo pelo amor de Deus, mamãe, você que está em casa agora o dia. E aí, tá só caindo. caindo às vezes. Acontece de que esses pais, eles só vão parar, entre aspas, né? Assim, só vão conseguir olhar para essa criança se verdadeiramente essa criança adoece, né? Sim. Aí eles conseguem Uhum. tempo, né? Eu lembro muito, né? Tô falando da história da respiração e tudo. Perguntando se eu concordo, eu tenho um livro aqui em casa de todas as doenças como doença. E eu acredito muito nisso, né? Não só no nível de adoecimento da gente, mas na história do movimento da sociedade mesmo, né? E aí a otorrina que acompanha a gente aqui em casa, a otorrino, né? Ela diz uma coisa muito, muito importante. Ela diz assim, as vias respiratórias, elas são a base, as inflamações da via respiratória têm como base tristeza e preocupação. Uhum. E aí, toda vida que a gente adoece, que chega lá com muita secreção, ela diz: você tá triste? Você tá preocupada com o quê? Né? Essa é a primeira pergunta que você precisa responder. E que é E interessante aí, porque te assim, leva ao isolamento, né? Tipo, tanto a preocupação, né, quanto a tristeza. a tristeza, ela é introspectiva, né? E a preocupação, de certa forma, também, porque a preocupação, ela demanda a elaboração, né? Tipo, eu tô preocupada em pensar sobre esse Sim, assunto, né? Buscar soluções, né? sim, sim, exatamente.
E aí, da mesma forma, a Virgínia Moreira, que é uma psicóloga daqui, ela estuda sobre esses movimentos sociais e ela diz que, de épocas em épocas, a nossa sociedade ela muda um padrão. E aí, quando a nossa sociedade ela fica muito individualista, começam a acontecer agrupamentos de comunidade. Quando ela gruda muito, que fica muito comunidade, que a gente fica sufocado naquele negócio todo, aí começa a ter um movimento individual. Um movimento individual que precisava ter uma quebra, né? Eu não estou dizendo que o vírus foi de propósito, né? Mas o quanto a gente foi pego de surpresa nessa história da produtividade, na história da individualidade. E agora a gente tem que pensar no todo. E de repente, eu tão preocupada que eu ensinar o meu filho a dividir, tenho que pensar em dividir meu tempo com ele também, e esse brinquedo com ele. De repente eu tenho que pensar no meu vizinho, que é idoso. De repente eu tenho que lembrar que se eu pedir um negócio na farmácia, o entregador da farmácia também está em risco. E aí, de repente, a gente tem um olhar para fora que a gente também não tinha, né? E aí, o que eu fico preocupada em relação à infância é que, como foi tudo muito pego de surpresa para todo mundo, muitas das crianças elas não tiveram preparação nenhuma para esse isolamento. Então, eu tenho crianças com motora muito grande, principalmente as menores, que viviam em comunidade, né? Porque estavam na escola, estavam junto com os avós, estavam com os primos, estavam no final de semana na praia. E que, de repente, agora o refúgio é a minha casa, e tantas crianças que o último lugar que elas pisavam era em casa, por conta da rotina cheia de coisa, né? E agora o meu refúgio é a minha casa, a minha cama, o meu quarto, os meus pais, né? Como é que eu vou lidar, de repente, com a saudade, com o medo, com a insegurança, né? Com a violência, porque tantos casos de abuso agora que a gente precisa se preocupar, né? De violência doméstica, dessas pessoas que estão em casa o tempo todo, que não tem mais para onde correr, que vão descontar nas crianças. Vou responder aqui a Lília, é Virgínia Moreira, o nome dela, da psicóloga. E aí, assim, os pontos de agravamento, eles são inúmeros, a gente podia relatar vários, né? Com certeza. Mas talvez... E talvez a primeira estratégia, a primeira de todas as estratégias, seja a gente considerar o fato de que essas crianças, mas que a estratégia ela não passa só de coisas para se fazer com as crianças, mas de um autoconhecimento para saber como se colocar. Porque quando a gente entende que não é só propor uma série de atividades, mas que se eu me torno mais lúdica, ou mais calma, ou mais presente, essas crianças elas também vão ficar melhor. Às vezes é só pegar ela no colo e pendurar e fazer aviãozinho mesmo, como a imagem que tu relatou, né? Ou ficar sentada no chão da sala contando as coisas na parede, né? Pensando, escrevendo, desenhando, fazendo Até porque nada, eu né? acredito que... Mas que eu preciso estar lá. Quando a gente fala sobre a importância do tédio, né? Assim, de deixar a criança se entediar, deixar a criança, a atividade dela aflorar. Muitas mães, muitos pais falam assim, mas o meu filho não chega a esse ponto, ele fica me chamando, ele não cria brincadeira porque ele está sempre me chamando, né? E aí eu penso nisso, nesses dois pontos. Da criança que está tão necessitada desses pais, que brincar sozinha é quase que um convite para uma solidão ainda maior, né? Então essa criança não pode se permitir encontrar brincadeiras que ela brinque sozinha.
porque senão aí ela tá no sal. E por outro lado também pais que punem, né? Punem muito a criatividade da criança, ditando como que cada brincadeira deve ser, né? Trazendo aquele padrão de o adulto é quem sabe, então eu que sei quando que você vai desfraudar, eu sei as regras do jogo e como que você deve brincar, e eu que sei, né? E aí você passa vários anos da vida da criança ensinando para ela que é você quem sabe, né? Que é você quem e que essa criança ela não vai saber criar uma brincadeira, ela não vai transformar pedras em comidinha, porque não foi assim que os pais dela ensinaram ela a fazer. Mas ela não vai Sim. transformar pedra em comidinha, né? Então, é um momento de ressignificar todas essas coisas, porque é o que vai te deixar em paz, na pior das hipóteses. A sua preocupação não é a felicidade da criança, a saúde emocional da criança, que seja a sua paz. Então, brinque com a criança, deixe a criança feliz para você ficar bem, para você ter paz, né? Você precisa quebrar esse ciclo do eu tô Ai, gente, internet é o caos. E aí, o quanto é importante nesse sentido também, a gente fugir um pouco da história das coisas cronometradas, mas entender que a gente precisa de um ritmo de vida agora, né? Então, a gente almoça meio, mas a criança na escola, do horário de acordar, do horário de dormir, do horário de fazer tarefa, do horário de tomar banho, do horário de comer, e que isso é organizador para a criança e que a gente precisa se inserir dentro dessa organização agora, porque está todo mundo junto, né? Então, qual é o ritmo da casa inteira? Como é que a casa inteira vai funcionar nesse momento, né? Sabendo que essa casa, né, que vão ter mais ou menos tolerância, que vão ter mais ou menos paciência, que vão ter mais ou menos tempo, porque estão trabalhando, né, home office, ou porque estão ocupadas com alguma coisa, e que a casa inteira é responsável pelo bem-estar de todo mundo, né? Eu que estou trabalhando home office em casa por essa criança que está em casa comigo também. Ah, mas eu estou trabalhando, se eu estivesse no escritório, eu não estava aqui, mas você não está no escritório, você está em casa, Sim. né? E aí as coisas, elas precisam ser reconfiguradas, elas precisam ser reorganizadas. Quem sabe deixar esse home office um pedaço mais para a noite, durante um pedaço da Prioridades, tarde, né? sentar o bumbum no chão e montar um quebra-cabeça. Exato, e aí essa criança se acalma, relaxa, porque foi olhada, foi cuidada, né? Durante aquele período que também não tem um período de tempo, porque tem psicólogo que adora dizer que é tempo de qualidade, não existe tempo de qualidade, gente, é de quantidade também, né? Criança precisa de muitas horas, né? Porque senão fica Filha, eu parecendo não que tenho tem um muitas banquinho de horas, horas que... pois brinque Isso, intensamente. e aí... Aí eu brinquei 15 minutos, porque eu li no perfil de uma psicóloga, não sei das quantas, que bastava 15 minutos. Não, gente, não basta 15 minutos. Nem no Instagram você passa 15 Gente, minutos. você dizer a palavra basta para criança, já temos que repensar, né? Não basta. Pouquíssimas coisas bastam. Gente, imagina. As pessoas que você mais ama nesse mundo estão com você o dia inteiro. Se você no auge da sua paixão por alguém tiver essa pessoa o tempo inteiro para você, você não assiste nem novela. Entendeu? Você Lógico. gruda. Porque é assim que a gente fica. Eu até brinco assim que às vezes, sempre que você tiver a oportunidade, você brincar com seu filho até ele falar chega. Tipo assim, até o seu filho chegar para você e falar assim, mamãe, deixa eu brincar sozinho. Tá bom, mãe, já tá bom. Vai-se embora. Ontem teve uma hora que o Gael falou, mãe, eu tô muito cansado, eu não quero mais. E hoje teve uma hora que ele falou assim, agora mamãe, me deixa brincar
um pouquinho. Acho impressionante que quando você passa essa segurança para a criança, quando você faz a criança não tem medo de te falar que para ela tá bom. Ela não tem medo de olhar para, ela não tem medo de te magoar, Sim, ela porque não ela tem não. medo de você não se sentir amada, porque ela sabe que ela te ama, e que você ama ela e que, sabe? Então ele simplesmente olha para mim e fala: "Agora tá bom", né? Sim, Quem tem mais de um filho, né? Entender que cada é de um tamanho, então que vai ter uma criança dizer tá bom, chega, sim. e a outra não vai dizer. E não é por isso que você vai rotular de apeguinho, Uhum, de chicletinho, de carentinha, de ciumentinho, de blá, 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 porque essas coisas, elas só vão atrapalhar essa criança se sentir uhum, vista e amada. sim. Não dizer do tipo, ah, eu passei o dia inteiro com você, né? O que mais você quer de mim nesse momento, né? Então, assim, mas a gente vai para a A alimentação que mim em algum sumiu o som. dela aqui sumiu foi tudo. Em algumas famílias nem chegue, né, esse processo de sedimentação, Uhum. mas a gente se dedicar, né, e fazer a criança para casa, entendendo os limites da criança, né, mas assim, vamos lavar roupa? Bota todo mundo para lavar roupa, né, a criança adora mexer com sabão, né, obviamente a idade da criança, gente, por favor, tá? Vai lavar a louça, vai fazer o almoço, vai varrer a casa, vai fazer a atividade doméstica, junta varrendo, né? Então, assim, hoje eu vi uma publicação muito legal de uma família lavando a varanda, né? Lavando a varanda mesmo, tipo, as crianças servindo de esponja, né? A mãe no chão, passeando com elas assim na varanda. Então, assim, a gente, né, assim, as atividades domésticas, como você falou, elas não têm fim, né? Mas elas não são prioridade. Comer é prioridade. Alimentado, massa, gente. Lava a panela assim que der, entendeu? Vamos aproveitar que tá todo mundo aqui junto, vamos jogar aquele Isso. jogo que eu comprei caríssimo para você. E, ai, meleca. A minha mais velha tá imersa nos cursos da Faber-Castell, né? Então ela já adorava desenhar, tá ela e o meu marido aqui virando curso, 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 aprendendo a desenhar um monte de coisa. Então, assim, é descobrir, na verdade não é descobrir, né? E a você mesma, óbvio, né? Uhum, exatamente. Eu acho que essa é a única forma de sanar saudável, com uma família saudável, né? Assim, pode ser um momento bem surtante para todo mundo, mas eu não acho impossível sabendo coisas sobre você que você não sabia, Uhum. né? Sobre seu marido, sobre sua esposa, enfim, E, né? De saber perceber na correria dos dias e que você vai voltar a não perceber. Então, que saber vai fazer toda a diferença. sim, sim. E você também fazer parte disso tudo, né?
Milena tava perguntando, é redescobrir, Milena. Tá falhando muito, gente, mas aqui já está comendo o meu 4G, eu não sei mais o que faço. Tá, é porque é muita gente fazendo live nesse horário, né? E a internet, de qualquer forma, tá sobrecarregada com o isolamento, porque as pessoas fazendo reunião por internet, assistem TV com internet. Fazendo tudo. Então, a internet em si já está sobrecarregada, né? Não só o Instagram, como a própria net, né? Ainda bem que a gente conseguiu fazer, né? E aí, dificuldade. E aí o que eu ia dizer era da gente pensar também na possibilidade da gente entrar dentro dessas brincadeiras como forma da gente ficar bem, da gente redescobrir o nosso lúdico, o nosso potencial criativo de lado. Os nossos momentos de entrar em contato com a nossa raiva e de repente a criança tá chorando e a gente sentar e chorar junto e bater os pés no chão junto, eu tava né? Assim, obviamente sem perder o controle, gente, porque nós somos os adultos da relação. Sim, eu tava assistindo um filme com os meninos, eu sou super manteiga derretida, eu choro assim. Eu menstruada, as hormonais da minha vida, e eu tô mais ainda assim. E aí a gente assistindo filme de criança, né? Eu chorei assistindo Toy Story, Pequeno Príncipe, eu chorei assistindo os filmes com eles aqui. E aí eles ficaram muito impressionados com o tanto que eu choro, né? Nesses filmes. E aí foi uma experiência ruim para eles. Eles ficaram, vai ver filme mais e tal, e eles entendendo como se aquilo estivesse me fazendo mal. E aí eu percebi, gente, que incrível, assim. Não sou só eu que estou descobrindo os meninos, coisas dos meninos, né? Que eu não sabia. Eles também estão... Eu choro por qualquer coisa, eu sou que chora. Essa é uma forma que eu expresso várias emoções. Aí a gente foi na roda das emoções e eu fui mostrando, ó, a mamãe chora com raiva, a mamãe chora quando tá triste, não chora quando tá emocionada. Eu fui mostrando, tipo assim, que essa é uma característica minha e que eles não precisam de ficar com medo, né, preocupar, querendo cuidar de mim, né, assim, nesse sentido de mostrar, vem cá, eu continuo sendo a pessoa que cuida, eu não sou a pessoa que é cuidada, né, e enfim, fui explicando e vou assistir outros filmes, né? E não vou ficar como antes eu ficava, quando me dava vontade de chorar, o que eu fazia? Eu levantava, eu ia para longe, eu escondia que eu estava chorando. De 2 dias rápidos. Eu não queria que fosse uma experiência ruim para eles. Agora, como a gente está já há 20 dias aqui, né? E a gente já viu vários filmes juntos, não dá para caramba, eu preciso dar a oportunidade deles me conhecerem, né? Eu preciso dar para eles o claro mesmo. Sim. E se acostumarem com isso, porque às vezes eu tô conversando com meu marido e eu choro por uma qualquer coisa, e eles já vão entender diferente. Eles já não vão achar que é meu marido brigando comigo, que é meu marido fez coisa errada, sei lá, entendeu? Eles vão entender. Poxa, pelo que será que a mamãe tá chorando dessa vez? Será que, tipo, eles... Pra tu ver, né? A minha filha já tá tão habituada a me ver chorando em filme que ela já aparece uma cena, ela faz assim, ó. Olhando. Tá chorando, mãe? Não, tô chorando não. Aí passa outra cena assim emocionante, ela vai chorar, mãe? Não, não vou chorar, né? O último que eu chorei foi Frozen, chorei horrores. E aí ela fica fazendo piada mesmo. Pois então. E aí, deixa eu te dizer, Nanda, que faltam menos de 10 minutos pra gente, o Instagram derrubar a gente da live. Uhum. Gente, travou. Travou.
Voltou Vai, agora eu tô te ouvindo. Tá, tô te aqui. ouvindo. Pode falar. Tô falando que como é que a gente faz agora no finalzinho, que a gente tem 9 minutos. Aham. Opa, Então, pra gente ir dando um fechamento, pra... Não sei, da gente ir dando um fechamento também pra gente não ser derrubada assim no meio de uma fala, né? De do algum nada. assunto. E a É, o grande povo dizendo questão do é a horário. gente. Ah, do horário, mas acontece que a maioria das lives está acontecendo às 9, mas Gente, não dá. se tem uma galera que precisa fazer live Não dá às pra ser 9, mais cedo somos aqui. nós. Não tem jeito. São São mães. nós. Você vê live às 9, pergunte se é Ah, mãe. Com certeza é mãe. Mais cedo a gente faz, gente, quando a gente não tem filho para pôr para é. dormir. Mas então eu acredito, né, que para a gente finalizar, então, resumindo, o estresse ele acontece quando a situação está estressante para todo mundo e a gente precisa de buscar formas, né, dessa situação ser menos estressante para todo mundo. E como que você vai fazer isso? Você vai reduzir o quão estressadas estão as crianças para que os pais fiquem menos Uhum. estressados, Ui. né? E qual é a melhor forma desses pais, dessas crianças não se estressarem? A melhor forma das crianças não se estressarem, né, não ficarem estressadas, é tendo tempo, tendo quantidade de cuidadores, crianças se sentirem vivas, se Uhum. sentirem ouvidas e respeitadas, porque também não Uhum. adianta, né, Cissa, ter um tempo maravilhoso, de quanto de qualidade com essa criança, jogando jogos, não sei o quê, inteiro dando bronca na criança, se você tá o tempo inteiro, se você tá o tempo inteiro fazendo a criança se sentir horrível, Sim. péssima, burra Sim. para essa criança. E quanto mais estressada a criança estiver, mais estressados estarão os adultos, né? Então, acho que essa é a. Sim. Uhum. Aí eu queria só finalizar a função, a gente não faz, né? É prestar atenção no nosso funcionamento, né? Mas da gente conseguir identificar os momentos em que a gente está mais vulnerável, os momentos que nós estamos mais fragilizados, os momentos em que nós estamos precisando de carinho, os momentos que nós estamos precisando ficar sozinhos, são os momentos em que a gente mais vai virar porco espinho, né? Então, muitos de nós adultos estamos precisando de colo, estamos precisando de abraços, estamos precisando de pessoas perto, né? Muitos de nós estamos fragilizados, estamos vulneráveis. E aí não adianta a gente chegar num discurso do tipo assim, recentemente meu marido fez o almoço, a meu filho não quis almoçar, e ele disse, Ave Maria, eu passei tanto tempo na cozinha fazendo esse almoço, e aí vomita essa insatisfação na criança, né? Como se a criança tivesse que comer, porque eu me A dediquei criança tem que comer tanto porque eu a ela. criei Então, os expectativas. momentos em que a gente está exato, né? E aí a gente cria a expectativa de que a criança cuide da gente, de que ela seja Uhum. boazinha, de que ela não grite, de que ela fique calma, de que ela brinque sozinha. E isso não existe, gente. Nós precisamos cuidar das nossas feridas. A criança ela não nasceu para ser cuidador de adulto, É, né? O cuidador somos nós. isso. E aí, se a gente não identifica essa vulnerabilidade no momento em que a gente acorda de mau humor, chateado, que a gente está vendo o nosso pavio sendo comido e que lá na pontinha a gente vai explodir, nós somos adultos com estratégias e a gente pode interromper esse ciclo. Buscando ajuda, respirando, meditando, tomando banho, comendo brigadeiro, o que for e o que funcionar para cada um. Uhum. Mas precisa identificar.
O segundo passo é a gente cuidar da criança, porque aí se a gente está bem, a gente cuida, né? Se a gente está bem para a cama, né? E aí identificar também as situações, assim, tipo, como é que eu sei, né, que o negócio já está ficando feio com a criança? E a criança, ela vai apresentar sinais que às vezes os pais não percebem, né? Você não pode... Voltou. Eu vejo muitos pais dizendo assim, a menina vai acabar com a comida de 15 dias, em 2, né? Mas essa ansiedade de comer, ela também faz parte desse processo de estresse. Com certeza. Né, de uma criança que talvez esteja com movimento limitado, que não possa gritar, que não possa, né, se mexer, que não pode reclamar. Né? Então, assim, estejamos atentos, né? Tem muita gente fazendo excelentes publicações a respeito desses processos de adoecimento. Ajuda, gente. Procure o mundo revendo muita coisa, né? Então, se não estiver sustentando, não deixe o negócio explodir aí. Exatamente. Aproveita esse momento, né, essa oportunidade de descobrir, se você ainda não sabe identificar o seu pavio comendo, né, como a Cecília falou, se você ainda não tem essa habilidade, agora é o momento de você. O pavio vai ser comido muitas vezes. Então, por que não aproveitar essa oportunidade para enxergar isso, né, da possível? E assim, não somos fadas imunes, né, Nanda? Assim, o povo olha e diz assim, meu Deus, elas não passam por perrengue nenhum. A gente passa por perrengue feio, viu? Muito. Mas a diferença é que a gente sabe, né, assim, a gente explode, sabe o que explode, refaz, né? A gente também tem os momentos em que nós não estamos bem, né? Lógico. Mas nós estamos num processo de cuidar disso tudo e atentos a isso tudo, Exatamente. que é o que vocês todos esse aqui é o pulo do gato, né? E a partir do momento que você entende, isso é um processo, né? Que você entende, ou seja, que você entende que você não vai começar isso amanhã e sexta-feira você vai ser a dieta que você tem a diva sensata, umas décadas aí pela frente, né? Para você chegar nesse nível Buda. Então, assim, você precisa de começar. Eu acredito que você, questão da atividade física, precisa de ir do zero para uma maratona, né? Você pode começar só levantando do sofá para trás da televisão, não morrendo, ao invés de usar o controle. Você pode começar não morrendo quando dá a volta no quarteirão, né? Isso, sabe? E comemorar essa conquista, filho, porque você não identificou queimando e a bomba explodiu, quando você conseguir identificar que a sua bomba explodiu e que a sua criança precisa de um pedido de desculpa, você já está no começo. Pois, amor, eu acho que formas diferentes.